Vamos lá então. O webinar de hoje é referente aos robôs virtuais, quer dizer, é a utilização da inteligência operacional integrado com o RP e a loja virtual. Meu nome é Edson Coit, sou supervisor da área de inteligência operacional da UnClick Sistemas e vou tentar aqui passar o conceito e o entendimento de como que a ferramenta trabalha dentro do interagindo, né, tanto com o RP como a plataforma. Eu sempre gosto de, antes de começar a falar sobre o assunto, a gente se inteirar aqui de algumas siglas, né? Então, a área de informática gosta muito de siglas, e a ferramenta é um conjunto de algumas ferramentas que já existem no mercado, como o workflow, que é você fazer o desenho, né, do seu processo de trabalho dentro da empresa. O BPM, que é algo mais abrangente que o workflow, mas que também faz desenhos, né, através de alguns desenhos mesmos, né? Você faz o fluxo, desenha o fluxo dentro da empresa para você poder fazer monitoramentos e modelos de processo. Então, o BPM, na realidade, existe a ferramenta que você consegue desenhar em BPM. E para responder já a uma questão que o pessoal costuma fazer para mim, a nossa ferramenta não utiliza, não importa os processos feitos pelo aplicativo do BPM. E o BPM ele é composto aí também pelo BPMN, que são os alertas, né? Você desenha o seu fluxo de trabalho, seu fluxo de negócio, e você consegue então receber alertas ou notificações quando esse fluxo foge do fluxo desenhado, né? Foge da curva aí. BPI, que é a integração desses processos que são desenhados. O BAM é o monitoramento desses processos. Então eu consigo, diante de um fluxo de trabalho definido, eu consigo então monitorar esse processo que foi desenhado. SCP, quando eu utilizo o histórico de todas as ações tomadas dentro desses processos, eu passo então a conseguir utilizar esses históricos para a tomada de decisão. RP, eu acho que está todo mundo já acostumado com essa sigla, né, que são os sistemas aí que fazem a integração de todos os setores da empresa, que é uma sigla mais comum. WMS é especificamente sistemas que cuidam de armazenagem. CRM, sistemas que cuidam especificamente de integração com o seu cliente, né? E sistema legado, todos os sistemas antigos que são utilizados pela empresa, muitas vezes eles estão funcionando na sua forma plena, quer dizer, está dando conta do recado e não há motivos de você ficar substituindo eles. Então você faz muitas vezes o uso de vários sistemas, né, que já estão aí no mercado ou que já estão na empresa funcionando e você mantém eles por conta disso. Então, a inteligência operacional ele utiliza de tudo isso, né, dessa integração com o RP, de ter um desenho de workflow, de ter um monitoramento, de alertar quando o seu fluxo, a ocorrência dentro do seu fluxo não está correta, né, montar monitoramentos através de dashboards, consegue
armazenar o histórico de algumas ocorrências, né? E também fazer conexões aí, seja com seu fornecedor, para pegar informações de estoque conjunto ao seu fornecedor num sistema de WMS, e até fazer com que você tenha interação junto com o seu CRM e com os seus clientes através da ferramenta também. Bom, então inteligência operacional, que nós chamamos a ferramenta aqui dentro da OnClick como OnClick Innovation, e analogicamente hoje a gente chama esta ferramenta da inteligência operacional como robô virtual, até por esta analogia mesmo de que o robô faz algumas tarefas, né, de forma autônoma e automática. Então, essa analogia fica bem fácil de entender, com que a gente cria um processo dentro da empresa e coloca lá um robô para ficar monitorando esse processo, para ter a certeza de que o fluxo que a gente montou, ele vai ser realmente seguido dentro da organização. E com isso, o importante é que a garantia da ferramenta é que ela faz com que tudo seja executado da maneira certa, tá? Do jeito certo, o tempo todo. Então, se eu tenho uma empresa, e com certeza dentro dela eu tenho vários processos, né? O processo do faturamento, o processo financeiro, a questão de controle do estoque, a questão do meu relacionamento com o meu cliente. Então eu tenho sempre vários setores, e esses setores são cuidados por pessoas. E essas pessoas muitas vezes podem falhar ou esquecer de alguma etapa do que foi definido dentro da organização. E a ferramenta vem para auxiliar isso, para ficar monitorando todos esses processos e garantir então que o processo seja executado da forma como foi estabelecida. Tá? Então fazer certo, a coisa certa, o tempo todo. E quando a gente fala em inteligência operacional, a gente está falando não só de ficar monitorando, não só de ficar alertando, mas também de conseguir fazer algumas correções de forma autônoma. Então isso que é a inteligência operacional, tendo todo o conhecimento que cada usuário tem dentro da empresa, conhecimento dos processos, conhecimento dos seus gargalos, dos problemas que existem nas operações das empresas. Nós então conseguimos criar um robô para monitorar isso e, em grande parte, também corrigir algumas ações que foram tomadas erradas neste processo. Então, garantir aí um ambiente operacional contínuo, quer dizer, sem paradas. Né? E muitas vezes sem a necessidade de intervenção humana para que isto ocorra. Então a ferramenta vai se utilizar exatamente desses 4 pontos. Né? Então, como eu tenho dentro da empresa pessoas capacitadas, né, dentro dos setores, que conhecem o trabalho, sabem o que tem que ser feito, e principalmente, uma grande maioria conhece os problemas das empresas, então eu consigo, então, diante deste cenário, fazer com que eu utilize a ferramenta para me avisar, né, me alertar quando esses problemas ocorrem. Tá? Então eu consigo, no momento que o problema ocorrer, eu seja avisado e tome a decisão o mais rápido possível. Então, eu reduzo o tempo para detectar deficiências. Bom, como eu disse, a ferramenta também pode, conforme o conhecimento das pessoas, tomar algumas ações em alguns casos. Então, eu consigo fazer com que a solução seja feita em tempo hábil, quer dizer, na realidade, exatamente
após a sua ocorrência, eu consigo tomar uma ação. E como eu consigo montar vários processos, vários robôs para controlar cada processo que eu tenho dentro da empresa, eu passo a ter uma visão 360 graus dela, né? Então eu consigo identificar com a maior facilidade os problemas que ocorrem e tomar ação para a correção desses problemas. Automatizar isso é a grande sacada, porque em vários momentos eu passo a não precisar de uma pessoa que fique olhando para isso e que ele não precise, além de ficar olhando e receber os alertas, tomar ação. Quer dizer, a ferramenta consegue tomar ação e fazer a solução, a correção do problema. Uma pesquisa bastante interessante que foi feita pela Aberdeen Group, que levantou que 45% das empresas demonstram a preocupação em ter acesso mais rápido às informações relevantes no que tange a fluidez de informações transacionais e sua entrega no momento certo. Então é exatamente disso que a gente está falando, dessa necessidade que as empresas têm, né, dessa preocupação de ter as informações relevantes de forma rápida e principalmente, né, não só ter as informações no final do dia do seu faturamento ou no início do dia, uma agenda do que tudo que tem que ser feito, do que tem que ser pago, né, da previsão do que tem a receber, mas sim o monitoramento exatamente de alguns processos críticos dentro da empresa que podem ocorrer e a gente tomar ação bem mais rápido, né, e tomar consciência de que isso ocorreu bem mais rápido do que a gente depender simplesmente das pessoas, né. Então, o OnClick Innovation tem um relato bastante interessante do Eduardo Santaella, que é o atual CEO da T-Rock dos Estados Unidos, que ele compara o OnClick Innovation como uma fábrica de robôs inteligentes que devem ser programados pela equipe de TI em conjunto com usuários da organização. Então, eu acho isso bastante importante ressaltar, né? A ferramenta ela só vai conseguir atuar dentro do seu processo em conjunto com os seus usuários. Quer dizer, eu preciso das pessoas para configurar a ferramenta, né? Então eu preciso entender que o processo pode haver um problema dentro de um processo, e aí quem vai me dizer isso são os usuários dos sistemas e do processo da organização, para apontar isso para que a gente possa criar os robôs para monitorar isso. E Santaella diz: é preciso unir conhecimentos para desenvolver os robôs virtuais que observam com visão 360 graus os processos de negócios do início ao fim, e o objetivo é tomar decisões e agir a tempo de manter a integridade operativa da empresa. E diz, concluindo, a pior falha é não corrigir o erro. Então, quantas vezes o empresário nem fica sabendo dos problemas que estão ocorrendo, né, nas empresas. E o que é pior, né, saber que existem problemas e depender, né, de alguém para passar esses problemas. No dia a dia, muitas vezes isso passa batido e a gente acaba não resolvendo os problemas que tem que resolver. Tá? E a ferramenta vem auxiliar exatamente nisso. Bom, o próximo slide vai ser muito bacana para entender todo esse processo dessa introdução que eu passei para vocês. Então, vamos imaginar aí que a gente tenha dentro da organização os sistemas de informação, que é você ter
uma ferramenta de BI, ter o seu RP, ter, de repente, separado do RP, um WMS para controlar o seu armazenamento, né, o seu estoque. Ter também lá um sistema específico de CRM e outros sistemas legados. Então, como é que eu consigo fazer o controle dentro deste cenário, tendo várias ferramentas, né, e garantir que todas essas ferramentas trabalhem, ou que usuários dessas ferramentas trabalhem de forma coesa, né, dentro da organização. Bom, tendo este cenário aí com vários sistemas, então fazer a gestão disso, o planejamento, a administração, o controle, o monitoramento e análise disso, hoje nós precisamos, mesmo que hoje boa parte dos RPs tenham, né, algum monitoramento ou alguns alertas, né, mas como fazer com que, se eu tendo essa gama de softwares aí, consiga então cruzar informações entre eles, fazer com que algumas ações que ocorram dentro de um sistema, se eles estão realmente sendo alimentados na outra ferramenta, se o usuário está realmente seguindo o que foi planejado, então a gente sempre vai depender, neste cenário, das pessoas ou de que alguns sistemas aí tenham parte desses controles aí. Bom, há uma forma de garantir, então, que todo esse processo de negócio, ocorrendo alguma falha dentro desse desenho, ou algum erro, ou alguma omissão, né, que seria o pior, né? Quer dizer, existe a falha e ninguém está preocupado na correção desta falha. A gente vai depender das pessoas para ficar olhando isso, né? Ficar olhando as pessoas, ficar olhando os processos, ficar olhando dentro dos sistemas, se tudo que está sendo imputado está correto ou não. E quando a gente encontra um problema, nós necessitamos obrigatoriamente, para que ocorra a solução do problema, o usuário, que faz parte desta operação, muitas vezes a área de TI, que vai discutir o que é que ocorreu, os motivos que ocorreram os problemas e qual seria a melhor solução. Tendo este conhecimento do problema, né, o grande barato é a possibilidade, então, de você, sabendo que este problema ocorreu, conseguir desenhar um processo para monitorar isso, para você evitar que isto volte a acontecer. E é claro que aí a gente sabe que a gente tem algumas configurações dentro de sistemas. Então, um determinado fato ocorreu por conta, talvez, de uma má configuração dos sistemas. Aí basta configurar ele de forma correta e alguns problemas pararem de ocorrer. Outros problemas ou outras falhas dentro de processos, né, podem ocorrer por realmente uma falha ou um bug dentro do sistema. E quando isso ocorre, a gente já sabe que o caminho para essa correção, por mais rápido que seja, não leva algumas horas ou um dia, né? Então, isso requer um chamado, uma abertura de um chamado, análise por parte da empresa desenvolvedora, né, para detectar realmente esse problema, para passar depois isso para a equipe de programação fazer a correção. Feita a correção, o pessoal de qualidade fazendo testes para ver se a correção realmente foi feita. Quer dizer, isso leva custo, leva tempo,
né? E muitas vezes antes desta correção eu preciso criar aí algum artifício, seja numa tabela Excel ou seja um monitoramento pessoal mais intenso para que determinado erro não continue ocorrendo. Então, eu preciso designar também pessoas e artifícios para cuidar com que isso não ocorra novamente, sendo um bug ou sendo um problema não previsto dentro de um sistema. A grande vantagem de você possuir uma ferramenta e conseguir escrever isso dentro dela, apontar isso dentro, e não precisar necessariamente desses artifícios, né? E colocar o robô para monitorar esta ocorrência, é a grande vantagem disso tudo, né? Então, independente do sistema, independente do RP, né? A ferramenta faz a conexão em diversos bancos de dados, nos principais do mercado. Então, eu tenho todas as informações que foram salvas dentro do banco, e através disso, que eu consigo monitorar, analisar essas informações, avaliar o que foi salvo, e aí consigo fazer os alertas e tomar algumas decisões até com base nessas gravações. Então, a ferramenta consegue garantir que seja feita a coisa certa, né? Fazer certo a coisa certa o tempo todo, através dessa conexão com os bancos de dados. Então, basicamente é isso. A ferramenta faz a conexão dos diversos sistemas ERPs através do seu banco de dados, e tendo o fluxo de trabalho bem definido, através dessas informações do banco, eu consigo então monitorar e garantir que todo o processo seja feito de forma correta. Então, isso não importa o tamanho da empresa, o mercado que ela atua, né, a localização dela, que ambiente que ela utiliza, porque eu estou falando de conexão direto no banco. Tá? Bom, quando eu tenho uma integração de RP com a plataforma e a plataforma com o RP, para a gente exemplificar um pouco mais do que o OnClick Innovation faz, então dentro desse cenário, né, de integração entre RP plataforma, plataforma RP, a gente tem um cenário ideal, que é a troca de informações entre sistemas. E aí a gente sabe que não basta só ter a infraestrutura, mas a gente tem a dependência de vários outros fatores, seja de energia, seja de internet, seja de pessoas que façam a alimentação, né, a atualização, seja de produtos, de estoque, de preços, que isso seja alimentado no RP e depois o RP alimente isso na plataforma. A plataforma vai fazer lá, receber os pedidos dos clientes e repassar esses pedidos para o RP. Então, no mundo ideal, essa conexão, se nada do que eu citei der problema, né, internet, energia, infraestrutura, isso vai ocorrer de forma bem tranquila, né? Ou não. Então, como que a ferramenta conseguiria nos auxiliar para que faça com que qualquer falha que ocorra neste cenário, eu consiga ser alertado? Bom, então eu acho que um dos problemas mais críticos pode ser a recepção dos pedidos. Então vamos imaginar que um determinado pedido que foi feito lá na plataforma não desceu para o RP, quer dizer, o RP não foi atualizado com essa informação. Bom, hoje,
como que eu conseguiria sanar esse problema, né? Então eu teria que ter lá um funcionário que fique olhando os pedidos que caíram na plataforma e conferindo se aquele pedido realmente entrou no RP. E se eu não tenho essa pessoa, ou se essa pessoa falha e de repente o pedido não chega até o RP, quais são as consequências disso, né? Então, quando que eu vou descobrir isso? Normalmente, quando o cliente ligar e pedir informações, por que o pedido dele ou a tela dele lá do pedido não está sendo atualizado. E aí a gente vai atrás disso e descobre que o pedido não caiu dentro do RP. Se ele não caiu dentro do RP, ele não fez a reserva de estoque deste pedido. Quer dizer, então ele não foi separado, ele não foi faturado, quer dizer, ele não está a caminho para o seu cliente, para o seu comprador. E aí a gente pode piorar um pouquinho mais esse cenário, como ele não fez a reserva dentro do RP, o RP também não atualizou o estoque de forma correta na plataforma, quer dizer, essa quantidade ainda ficou disponível lá na plataforma, e a plataforma, por ter estoque, fez a venda para um outro cliente deste mesmo produto. Bom, esse produto alguém não vai receber, né? E aí, para piorar, vamos colocar que o produto especificamente seja um produto importado. Então, se por acaso esse produto estava lá para entrega em 2 dias, já não vai ser mais 2 dias, vai ser 15 dias, dependendo do produto importado, 30 dias, 60 dias para sua entrega. E aí corre-se o grande risco do cliente não querer mais esse pedido. Tá? E aí não é só o problema dele não querer esse pedido, né? E sim toda a confiança de toda essa logística aí, de que realmente a coisa não pode falhar. Então, como é que o Innovation poderia nos ajudar nessa situação? Então, a gente pode fazer com que o robô virtual fique olhando todos os pedidos da plataforma e faça a prova dos 9, conferindo se todos os pedidos que estão lá na plataforma realmente estão no RP. Então, isso é uma das formas que o robô virtual conseguiria garantir que todos os pedidos que estão lá na plataforma estejam no RP. Não estando, quais são as ações que eu preciso tomar? Então, isso é uma decisão nossa, da empresa. Tá? Eu posso alertar o responsável que determinado pedido que está na plataforma não está no RP e mando e-mail então para este responsável para que ele corra atrás disso e verifique quais as razões desse pedido não ter descido. Então, a ferramenta consegue alertar. Posso montar um dashboard, uma TV, lá na sala do pessoal que cuida da plataforma, e toda vez que aparecer um pedido ali, significa que aquele pedido não entrou. Então, consigo também montar uns dashboards para que o usuário possa visualmente ficar olhando e tomar alguma ação quando esse dashboard for alimentado. E, no melhor cenário, ao invés da gente depender então da ação de alguém, o robô virtual, percebendo que o pedido não desceu, ele mesmo toma ação de fazer com que esse pedido chegue até o RP, seja gravado no RP, e aí muda o assunto, né, a história. Ao invés de eu falar para o colaborador que o determinado pedido não desceu, eu já aviso ele que o pedido não desceu, que o Innovation fez a gravação desse pedido dentro do RP e que é para ele, em tempo hábil, né, tentar descobrir o motivo disso, mas que ele não precisa se preocupar de descer esse pedido porque a ferramenta já tomou ação de resolver esse problema. Então isso é uma das formas da gente colocar o robô virtual para trabalhar.
Tá? Outras ações também bastante impactantes são as questões de alteração, atualização de preço. Então, se você utiliza uma ferramenta, um RP, e você faz a atualização de preços por conta do lançamento de uma nova nota de entrada, então vou fazer a correção do preço e eu preciso atualizar isso na plataforma. Se o RP já tem uma integração e faz isso automático de tempos em tempos, maravilha. Mas como é que eu sei, como é que eu garanto que isso esteja realmente ocorrendo? Então, eu também posso então criar, neste caso, um robô que fique olhando, né, os preços que foram alterados dentro do RP e confirmo se esses preços são os mesmos que estão na plataforma. E aí eu volto a ter a decisão de como configurar isso. Bom, não está o mesmo preço. O que eu quero fazer? Eu quero alertar alguém para que alguém faça a correção, ou a ferramenta já manda instruções para a plataforma para fazer a correção do preço. Então isso também é uma outra forma de colocar o robô virtual para fazer esse monitoramento e também tomar ação de correção. Uma outra forma de colocar aí o robô virtual é em relação ao estoque. Então a gente tem vários cenários aí falando de estoque de venda de e-commerce. Eu posso ter uma loja física e uma loja virtual e decidir usar o mesmo estoque para venda tanto físico como pelo site. Ou eu posso criar um almoxarifado específico para as vendas da plataforma, ou até decidir a não precisar se preocupar com espaço físico para a minha mercadoria e trabalhar com estoque dentro do fornecedor, né, que é o chamado de cross-docking. Então eu posso utilizar da ferramenta, né, do robô virtual, para fazer com que eu tenha todo esse controle, né? Então, se eu consigo, de certa forma, fazer uma conexão com o meu fornecedor, seja via web services, seja por planilha em Excel, então eu consigo, através da ferramenta, ler uma planilha Excel, tendo código e quantidade, por exemplo, do fornecedor, consigo importar isso para o RP, através da ferramenta, e a partir daí fazer todos os controles aí de estoque do que tem disponível no meu fornecedor, e dependendo aí do meu fornecedor também, tendo a necessidade ou caindo o pedido, né, do cliente, eu já faço o pedido de compra, fazendo com que caia diretamente lá para o meu fornecedor. Então eu consigo ter controle de estoque, fazer o pedido. Então, dependendo de cada cenário aí, de cada estrutura de cliente e fornecedor, eu consigo então colocar a ferramenta para monitorar e antecipar algumas ações de compra e controles de estoque. E principalmente se eu tenho vários almoxarifados e preciso ter o controle do que está sendo feito pelos usuários, né, pelos colaboradores, se as transferências estão sendo feitas de forma correta, eu também consigo então fazer um monitoramento desses almoxarifados e ver se realmente as transferências estão ocorrendo de almoxarifado correto para o almoxarifado correto, tendo aí a regra muito simples de fazer a configuração da ferramenta, fazer esse controle. Além disso, todo o controle, então, de cadastros também, para garantir, né,
com que as informações que estão sendo imputadas sejam do cadastro de cliente, cadastro de produto, a parte de tributação, esteja correto. E eu tenho campos específicos que devam ser auditados, né? Então eu quero saber, muitas vezes nem todos os RPs têm o controle, né, do que é campo obrigatório para alguns cadastros, seja de cliente, seja de produto. Então, ao invés de eu criar uma solicitação de alteração do RP, eu posso então criar uma rotina, um robô virtual que fique monitorando os campos que são obrigatórios dentro dos cadastros, e a falta de informação delas, eu posso então alertar o usuário para que ele faça a correção e o cadastro de forma correta. Principalmente em cadastros de produto, quando eu tenho o cadastro do produto correto, com toda a parte de tributação de venda já imputado no sistema e funcionando para as vendas dentro do estado, fora do estado, com a cobrança de ST, quer dizer, essas informações não devem ser alteradas, né? Por mais que a gente tenha aí o controle de acesso por usuários, né? Todos os RPs têm isso, de controle de acesso. Muitas vezes eu quero então receber, ser alertado de toda vez que algum produto, a sua tributação seja alterada, eu quero receber uma relação do que foi alterado, com o usuário que alterou, para que eu possa questionar o usuário o motivo dessa alteração. Até porque o Brasil existem muitas alterações tributárias, e aí eu preciso não travar isso, mas ter um certo controle disso para que as informações tributárias fiquem sendo alteradas a todo instante sem motivo. Então, se existe um motivo de alguma alteração tributária ou fiscal, eu preciso realmente atualizar o sistema, porém quero ser alertado sobre isso para que isso não fuja do controle. Então, é a questão do compliance, né? Então, consigo garantir aí esse cadastro seja feito de forma correta. Bom, é isso a questão da nossa plataforma, do Innovation. É isso que ele consegue controlar, e em grande parte das instalações alguns usuários reclamam que, na verdade, a ferramenta é um dedo duro, né? Se essa pessoa não está fazendo o seu trabalho de forma correta, ele vai lá e acaba dedurando. E é realmente isso. Para que eu consiga garantir que o processo de trabalho definido dentro da organização seja cumprido, eu preciso então avisar os responsáveis de que a coisa não está andando conforme o planejado. Então a ferramenta serve também para alertar esse tipo de situação aí. Então fica aí agora aberto as questões, não esquecendo de colocar o hashtag antes da pergunta para que eu possa ler aqui para vocês. A questão do fluxo em relação da integração de RP com a plataforma, se não funciona, a gente realmente tem que dar uma olhada nisso, mas assim, a ferramenta com o Innovation junto com o RP da UnClick, na verdade é um módulo e ele já está disponível. Tá? Então, dentro dessa disponibilidade já do módulo, a gente já levantou praticamente 50 processos de monitoramento que já vai junto com o módulo, quer dizer, a gente passa a ativar. Quem tem o RP da UnClick, basta escolher os processos que querem ativar e a gente já ativa. Então a gente já tem escrito aí 50 processos
dentro da ferramenta. Questões específicas, né? Por exemplo, aqui tem vários produtos que na hora de enviar em um único produto significa 2 ou 3 volumes. Esse RP permite cadastrar multivolumes. E como a Tray recebe isso para realizar esse cálculo de frete? Bom, e aí eu acho que, na realidade, tanto os RPs como as plataformas têm integração com empresas que fazem essa integração com o frete, né, com o cálculo do frete. E aí a gente tem sim algumas ferramentas aí que faz o cálculo de multivolume para o frete, sim. Uma outra questão aqui, se é possível programar a ferramenta quando receber um pedido, ser enviado um e-mail para o fornecedor informando os dados do pedido. Sim, isso é possível, né? Tanto para o fornecedor como para o seu cliente. Quem trabalha com plataforma já tem isso nativo na plataforma, de que é o aviso da alteração do status do pedido, né? Mas em relação ao fornecedor, quer dizer, isso também é possível. Você lançando o pedido dentro da sua ferramenta, ele disparar já um e-mail para o fornecedor em questão com uma cópia do pedido de compra aí. Isso é possível sim, fazer essa programação. A ferramenta se enquadra em qualquer segmento por conta dessa característica de que, independente do RP, todo RP faz conexão com o banco, guarda suas informações num banco de dados. Então, a nossa ferramenta faz a conexão no banco, tá? E extrai as informações que precisam ser controladas aí, né? Então, independente do RP, ou do segmento, ou do tamanho do RP, nós conseguimos então fazer a interação através do banco de dados. O OnClick Innovation consegue identificar o perfil histórico de cada usuário no meu e-commerce e recomendar produtos em tempo real. Não, isso já não, tá? Eu consigo fazer uma interação tendo essa informação que nós temos, isso salvo no banco, né? Que o cliente, qual é o perfil desse cliente, o que ele costuma comprar. A gente consegue até montar, ter essa característica do cliente, porém, ter essa interação em tempo real junto com a plataforma a gente não consegue, né? De repente, subir um pop-up lá, de um produto em específico que ele costuma, ou de uma linha de produtos que ele costuma comprar, e está em promoção e eu quero avisá-lo no momento da compra dele. Isso eu não consigo, até por uma limitação, né, de que eu não tenho interação desta forma nas plataformas, né? Então isso não é possível. Então toda a interação que eu precise, seja dentro do RP ou seja dentro da plataforma, que algumas pessoas me questionam, a pessoa digitou uma informação errada que não deveria, sei lá, alguma característica do produto, ele é dentro do estado, tem um determinado NCM, eu consigo cruzar essas informações, e ele colocou que é um tributo, que esse produto é tributado integralmente e o correto seria substituição tributária. Eu consigo alertá-lo no momento do cadastro? Não, eu não consigo, tá? Porque eu estou falando em conexão com o banco de dados. Eu preciso que essa informação esteja salva. E se ele está em tempo de execução na tela, fazendo a inclusão ou alteração, eu ainda não tenho isso salvo dentro do banco de dados e eu não consigo então interagir.
Então, depois de salvo esta informação, eu consigo cruzar e perceber que foi uma inclusão equivocada e alertar alguém sobre esse ocorrido. Mas, infelizmente, eu não consigo isso em tempo de execução, seja do ERP, seja da plataforma. Então, os robôs virtuais simplesmente fazem a checagem de itens e ou dados fundamentais para que o processo como um todo corra de forma plena. É exatamente isso, uma das características dos robôs virtuais, é isso mesmo. Tá? Garantir a integridade dos cadastros aí e também de uma determinada de um determinado fluxo de trabalho. Vamos imaginar então que a gente tenha lá os pedidos que vêm da plataforma. Vamos supor que um determinado pedido, num valor significativo para a empresa, esteja parado há 1 hora e nenhuma ação foi tomada. Tá? Então eu consigo alertar o responsável que existe um pedido dentro do ERP, que veio da plataforma, que tem um valor significativo e que ninguém ainda tomou uma ação sobre ele. Então, eu programo a ferramenta para que ele fique varrendo esta informação. Então, 1 hora, passou mais meia hora, quer dizer, 1h30 após o lançamento disso, nenhuma ação foi tomada, então eu consigo também escalonar, ao invés de passar para o responsável, eu passo para o diretor, por exemplo, que existe um pedido, né? Alertar o diretor que existe um pedido, um valor significativo que ainda ninguém tomou uma ação. Tá? Então eu consigo fazer esse tipo de controle aí dentro do fluxo de trabalho da empresa. Existe alguma facilidade para chat? A gente precisaria estudar isso, qual a necessidade disso, se o chat tem uma API de integração, para que a gente, porque assim, tudo que a ferramenta não faz nativamente, existe a possibilidade da gente fazer uma programação que a gente chama de plugin. Então nós desenvolvemos um plugin para conexão, por exemplo, nos web services. A ferramenta em si não tem um serviço específico para conexão em plugin. Em web service. Então a gente tem que desenvolver isso. Então isso é possível por conta desse desenvolvimento. Tá? Então, integração com o chat, a gente precisa saber se existe alguma API para essa integração, para fazer essa integração. Então eu estou falando em alerta, tá? A ferramenta permite os alertas de forma padrão, que é o e-mail, né? Dashboards, eu consigo montar dashboards com os alertas, envio de SMS e ligações também. Então eu consigo alertar via voz e via mensagem. Aí a dúvida que nós tínhamos era em relação ao WhatsApp, a integração com o WhatsApp. O WhatsApp soltou há pouco tempo uma API de integração comercial. Então, futuramente a gente vai ter uma versão dos robôs virtuais que fazem o envio de mensagem via WhatsApp, mas por enquanto isso não é possível, né? O envio de SMS é possível. Uma outra questão aqui, existe possibilidade de usar EAN? Está muito vago essa questão, eu não sei em que sentido que você fala dessa possibilidade de usar o código de barras aí, tá? Se você quiser refazer a pergunta aí, eu agradeço. Sistema emite nota fiscal. O sistema ou essa plataforma não é desenhada para fazer emissão de nota, tá? Aí é por conta do RP mesmo. Como funciona cross-docking? A gente teria que estudar
cada caso, mas em termos padrões, né? Então o cross-docking teria que funcionar da seguinte forma. A ferramenta teria que pegar a informação do fornecedor, do estoque do fornecedor e trazer para o RP. Então isso é o primeiro passo. Tá? Isso seja por uma conexão web service, seja por um arquivo disponibilizado no FTP, seja num arquivo enviado com uma tabela Excel, quer dizer, há várias formas de pegar essa informação, tá? Mas o fornecedor então teria que disponibilizar de alguma forma o estoque dele, e eu consigo então ler isso e disponibilizar para o RP. Feito isso, tem todo o controle que passa a ter a partir desse estoque dos pedidos que caem, que são os pedidos cross-docking, né? Então eu preciso ter alimentado isso dentro do RP, quais são os produtos que vão controlar, que tem um controle de cross-dock, ter o estoque do fornecedor. Tendo essas duas informações, conforme os pedidos vão caindo, eu preciso, dependendo da periodicidade que é atualizado o estoque do fornecedor dentro do sistema do RP, eu preciso também fazer com que a ferramenta passe a cuidar, né, da subtração, do controle desse estoque do fornecedor após essa informação dentro do RP. Feito isso, caindo o pedido, sendo de um produto em cross-docking, eu passo então a fazer com que a ferramenta informe ao fornecedor o que é que ele tem que separar, né, para ser entregue, quer dizer, seria o pedido de compra para o fornecedor entregar o produto lá no centro de distribuição do cliente, né? Então, basicamente, seria esse o controle da ferramenta sobre o cross-docking, né? Ter essa possibilidade de interagir tanto com o fornecedor como com o RP dos produtos de cross-docking. Robôs virtuais conseguem vasculhar qual o serviço de entrega mais rápido ou mais barato. Se a gente tem essa regra montada, essas tabelas, né, eu consigo sim criar um plugin para que ele faça esse leilão aí, descubra qual é a entrega mais barato e mais rápido. Conseguiria fazer isso sim. Então, avisa se tem um cadastro de produto que está diferente do seu URL. Se eu tenho essa informação salva dentro do RP, né, e essa informação está lá disponível também na plataforma, eu consigo sim cruzar essas duas informações e garantir que essa URL esteja correta. Integra com o sistema de cobrança. E aí eu não sei de que cobrança você está falando, se é cobrança bancária ou é uma cobrança de uma empresa que faz cobrança para você. Se é uma empresa que faz cobrança, a gente consegue se integrar. Agora, se é uma cobrança bancária, já dificulta, porque aí o banco não... são os arquivos de remessa e retorno que eu preciso trabalhar, e a gente não tem esse desenvolvimento específico para que a ferramenta controle, tá? Então, se é a cobrança bancária, a gente não tem isso. A ferramenta não faz isso, poderia ser também programada para isso através de um plugin, mas seria bem trabalhoso aí, mas seria possível. Se estiver API do chat, essa integração é grátis. Tudo tem que ser analisado. Não sei quanto tempo seria para ter o desenvolvimento desta integração com o chat e quais controles a gente teria que ter, né?
Então, a forma de comercialização aí precisa aí de mais detalhes aí também não seria a pessoa certa para te falar isso. Se, sei lá, o valor de setup que é cobrado poderia ter essa integração já dentro do setup ou não, tá? O ideal seria entrar em contato aqui com o pessoal da área comercial e tirar essa dúvida. Integra com sistemas de escritório de cobrança bancária. Então, é totalmente possível essa integração. É claro que a gente precisa também saber como que é a questão de infraestrutura dessas empresas, desse escritório de cobrança bancária, né? Mas a troca de informações, seja através de um arquivo Excel, de um arquivo CSV, seja direto no banco, seja via web service, isso seria assim totalmente possível. A gente só precisaria estudar a questão dessa estrutura aí. Quem não utiliza o robô, é aconselhável fazer a importação de pedidos pela API manualmente. Há um tempo atrás fazíamos dessa forma para que não passasse nenhum pedido batido, mas o suporte informou que o correto é deixar agendado o processo automático. Na ocasião tivemos alguns problemas por fazer o processo manualmente. Sim, não é a ideia do Innovation não é substituir a ferramenta, a API que faz a integração entre RP e plataforma e RP. Quer dizer, ele tem que fazer o trabalho dele em background de continuar descendo os pedidos, atualização de preço, atualização de estoque, subprodutos e tudo mais, né? O que a gente fala da ferramenta é que a ferramenta consegue comprovar de que tudo que foi feito, né? Quer dizer, validar esse processo, né? Porque o processo pode existir falhas, a API pode até ter um log e dizer que houve um erro, né, no processo de atualização de pedido, mas você precisa de alguém que fique monitorando isso, né? Então a ferramenta vem para isso, para que você crie um robô virtual e que ele fique monitorando isso para você, tá ok? Mas o ideal é que realmente fique a API rodando. É possível integrar funcionalidade a outro RP? Sim. Eu estou falando, a OnClick possui um RP, mas o OnClick Innovation não depende, né, de você linkar isso especificamente ao RP da OnClick. Então, como eu disse, ele faz conexão com o banco de dados, então independente do RP, o Innovation vai conseguir monitorar e criar o workflow desses processos aí tranquilamente. É possível desenvolver cadastro de e-mail, código específico, telefone celular. Sinceramente, eu não consegui entender muito bem essa questão de possível desenvolver cadastro de e-mail, código específico, telefonia celular. Então, se puder exemplificar melhor essa questão, eu agradeço. Cross-docking, essa integração é por onde? Bom, eu estou falando que a ferramenta consegue auxiliar ao processo de cross-docking, né? Isso depende de uma análise, né, entre o seu fornecedor, qual é a estrutura que ele tem, de qual RP que a gente está falando, de quais informações que eu preciso alimentar isso, né? Se o RP que você utiliza permite com que você tenha um usuário no banco de dados para fazer alteração no banco, quer dizer, tem todo aí um levantamento para a gente fazer para falar como que o cross-docking vai funcionar ou como que ele deve funcionar aí dentro da sua operação aí, tá? Mas que existe a possibilidade da ferramenta facilitar algumas operações de cross-dock. O custo, eu volto a falar para o pessoal que quiser entrar em contato com o Click para
para ver a questão, com a área comercial para ver a questão de custo. Como eu disse, a ferramenta consegue sim ler tabelas em Excel, CSV, arquivo texto. É claro que falando assim parece ser uma maravilha, né? Mas é claro que esses arquivos obrigatoriamente tem que estar num padrão de tabela, né? E não eu leio o arquivo texto, mas o arquivo texto é um arquivo texto de um relatório, onde eu tenho um cabeçalho nas 6 primeiras linhas, depois da 7ª linha começa o conteúdo do relatório, e com 60 linhas, depois das 66 linhas eu volto a ter um outro cabeçalho. Quer dizer, esse tipo de integração a gente não vai conseguir fazer. Essa leitura desse arquivo texto não vai dar certo, porque ele não está num padrão de tabela. Tá? Então, consigo sim integrar com Excel, consigo sim integrar com XML, JSON, arquivo hash, mas tem que ter aí uma coerência deste arquivo, tendo um padrão aí para leitura. Tá? Então, não é qualquer arquivo em qualquer formato. Então tem que estar no formato de tabela aí obrigatoriamente. E tem uma outra questão aqui da integração de cobrança. Eu volto a falar que se for a cobrança bancária, né, a gente tem diversas restrições, isso não dá para automatizar porque o banco não permite essa automatização. Tá? E a montagem disso com certeza teria um custo a mais, porque é muito desenvolvimento, né? Então cada banco tem um layout, então para geração de arquivo remessa, de leitura de arquivo retorno, então não é uma operação tão simples assim. Isso não é nativo da ferramenta a leitura disso, ou a disponibilização de arquivos nesse sentido. Então a gente teria que estudar bem aí essa questão. Então é isso, gente. Eu olhando aqui, eu já li todas as questões. Então é isso. Então já estamos encerrando então essa transmissão. Tá, ok? Muito obrigado a todos e já estava esquecendo, agradecer a Trey, que temos aí uma parceria de longa data com a Trey, e pela oportunidade aí da gente poder falar nesse webinar sobre inteligência operacional dos nossos robôs virtuais aí. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que também dispuseram aí do seu tempo para escutar sobre a nossa plataforma. Valeu, pessoal.